Bom, o próximo passo aqui, ainda na parte de edição, seria editar os outros elementos sonoros além dos diálogos. Então, eu tô aqui com os efeitos sonoros, tá? A maioria dos efeitos sonoros já foram colocados aqui na edição de vídeo, nesse caso. Cabe aqui agora a gente ver se esses efeitos sonoros estão bons, se dá para usar. Se for o caso de manter, se é interessante adicionar algum outro efeito, ou sobrepor ou substituir. Então a gente vai, né, dar uma ouvida, sempre dar aquela ouvida geral e avaliar, né. Então aqui eu encontrei um caso aqui de um efeito que seria interessante eu achar um outro aqui para talvez somar ou substituir, que é esse som aqui. Entendo. Era uma sessão especial de cinema, Tem aqui um voltada à som, exibição de filmes que sons. é Após o um som de um encerramento do filme, projetor, né, começava uma de sessão de cinema. debate, com Então, eu imagens. vou aqui só ouvir o efeito sonoro, né, lembrando que a gente ainda não fez os níveis da voz e da música, tudo isso a gente ainda vai mexer depois, eu tô aqui só trabalhando mesmo com os níveis temporários. E a gente vai procurar aqui algum efeito, nesse caso aqui, ele seria uma tela de cinema e depois vai aqui para a sala de cinema, a ideia é ter uma ambiência aqui com um projetor de cinema. Eu achei que esse som aqui, ele não está muito bem caracterizado como um projetor de cinema, então eu vou procurar um ou outro para, quem sabe, somar aí com esse daí, tá. Então, eu vou usar aqui a coleção de efeitos sonoros da BBC, que ele é gratuito para uso não comercial, né, para fins educacionais. Então eu vou aqui procurar o máximo possível de detalhando o objeto que eu quero achar. Então eu vou colocar aqui na busca e ele vai me aparecer aí um monte, várias opções, né, ou igual ou parecido com o que eu estou procurando. Então, aqui, no caso, ele tem um, mas não é exatamente o som do motor, do projetor, então ele não me interessa. Aqui vai ter um outro, que é um som um pouco diferente, talvez seja um projetor de fita. Aqui vai ter um que já tá um pouco mais com cara do com que eu tô procurando, né. E vai ter outras opções também, né, aí cabe a gente, né, avaliar e procurar e ver qual que é o melhor. Eu acho que esse daqui ele já tá servindo para o que eu preciso, e aí eu vou então baixar esse efeito, ele dá a opção de baixar em um Wave ou MP3. Como é um efeito com uma duração muito pequena, ele só vai ficar de fundo, né, não vai se sobrepor muito aí no produto final, eu vou baixar ele em MP3 mesmo, né, se eu tiver com pouco espaço em disco, só por ser realmente mais rápido, mais prático. Então eu venho aqui, ele vai baixar isso aqui na pasta onde eu tiver aqui, né, de downloads, e eu vou lá no Pro Tools, import áudio, vou localizar o áudio que eu baixei, né, o arquivo de áudio, então dentro de downloads aqui eu vou colocar como sendo pela modificação da data, então ele veio aqui, esse arquivo, coloco aqui o convert. Uma coisa importante, né, mesmo que você baixe em um formato que ele seja compatível com a sessão, ou você esteja em outro software também que não dá exatamente essa opção de visualização, né, que aqui no caso, né, a janela de import do Pro Tools, ele permite que você ouça para saber se é aquele som mesmo, né, e você tem esses controles aqui de nível, né, você pode navegar no arquivo. Enfim, é uma boa, opção também fazer sempre busca de efeitos, né, usando aqui, no caso de você ter efeitos sonoros no computador. E sempre, em vez de colocar Add, mesmo que apareça essa opção, colocar para converter ou para copiar, porque aí ele vai colocar isso na pasta de audio files da sessão, tá? Então isso é muito importante, porque se você for, mudar a pasta de lugar ou editar em outro lugar, de repente esse arquivo você perde o arquivo original, então você não perde pelo menos o que está dentro da sessão. Então eu vou dar open aqui, ele vai fazer uma cópia desse arquivo aqui na pasta audio files, tá certinho, ele tá vindo, né, essa janela para confirmar, open. E aí aqui ele vai dar a opção de se eu quero jogar ele para a timeline,
direto como uma nova pista, né, new track, aqui eu posso até colocar ele na seleção ou no session start, mas em vez dele fazer isso e toda vez que eu ficar importando um som, ele abrir uma pista nova, eu vou colocar para clip list, tá? Eu sempre prefiro fazer esse procedimento para não precisar ficar colocando pista à toa, e eu ter um pouco mais de controle aqui da organização da timeline. Então eu vou dar OK. Ele vai aparecer aqui uma dica para poder ficar mais fácil de localizar os arquivos que você está importando. Se você tiver nesse modo de edição, que você está importando vários áudios, convém você colocar a clip list para ela ficar, né, o sort by file modification date, porque aí ela organiza a lista pelo último modificado, que no caso foi copiado para cá, e aí ele vai aparecer aqui como último, ele fica mais fácil de você localizar, tá? Então, ele tá aqui, então, por último, eu vou colocar ele aqui na minha timeline. Sempre separem uma pista só para jogar arquivos novos, né? No caso aqui, eu quero colocar ele, eu vou colocar para cá, porque se eu colocar, né, em cima de alguma pista que tenha outros arquivos, ele vai sobrepor e na hora que eu for, supondo aqui que eu coloque aqui, né, eu não veja que tenha, né, eu tô aqui com zoom máximo aqui e eu jogo aqui nessa pista aqui, pode ser nessa pista aqui mesmo, né, de repente eu jogo aqui, quando eu vou ver eu coloquei aqui em cima de um monte de outras coisas que estavam aí, né. E se eu deletar isso, ele vai sumir com as outras coisas que estavam aí, então para não acontecer isso, né, via que tinha aqui, né, eu dei um Ctrl Z aqui, ele estava em cima desses arquivos aqui. Para não acontecer isso, usem sempre uma pista de trabalho vazia, que você tem certeza que ela está vazia, para poder fazer aqui o drag and drop sempre numa pista que não tenha nada, né? Principalmente se for um arquivo grande como esse daqui. Então, eu vou escolher o trecho que eu quero trabalhar, eu vou dar aqui um Command T, que é o trim, né? Eu poderia fazer isso também recortando, colando, né? Mas eu acho mais fácil aqui. E aqui eu vou colocar, então, esse efeito sonoro aqui junto com esse outro, tá? Fazer os fades, sempre um fade in, fade out, onde eu quero que comece e termine. Aí ele vai de acordo, né? Mesmo que não for para aparecer esse fade, é interessante que mesmo que eu tenha um fade, de qualquer maneira, nem que esse fade seja pequeno, tá? Aqui eu vou ajustar o volume, porque senão eu vou dar um play, ele vai ficar em cima aqui de todo mundo, né? Então não preciso disso, eu vou ajustar aqui esse volume aqui, né? Após o encerramento do E clube, começava uma sessão de debate. Então, tinham E aí, acho discussões. que ele funcionou bem, né? Junto com esse aqui, né? Eu tenho aqui um sonzinho mais de um projetor, um tec-tec aqui mais característico, né? E, bom, depois dá para fazer alguns outros ajustes, mas por enquanto, né, só colocar aqui. Então, eu vou com Ctrl, deixo uma pista de efeitos aqui e a outra pista ela continua livre para eu trabalhar quando eu quiser sempre trazer algum outro arquivo aqui da timeline, né? Eu fiz também aqui um fadezinho na ponta que ele tinha saído, enfim, e ajustar, dar uma ajustadinha só por enquanto, só provisória de volume, tá? Eu tô também aqui para alternar entre volume e o waveform, eu tô usando aqui o atalho que é o hífen, esse é um atalho também do Pro Tools, então é bastante útil também para acelerar aqui nessa mudança, né? Mas poderia ser por aqui também, tá? É correspondente a essa mudança aqui. Bom, uma outra coisa que eu quero fazer aqui é um efeito aqui sonoro que ele tá, um arquivo estéreo que foi trazido para dar aqui fazer essa ambientação da ruazinha, então ele tem um carro aqui passando, né? Então eu tenho um sonzinho de um carro passando. Ele tá aqui, ficou bem baixinho aqui, eu vou aumentar só pra gente ouvir melhor, né? Estaria ok, né, o som aqui do carro passando, mas eu vou só por um capricho aqui, eu vou fazer ele passando aqui do centro para a esquerda, já que ele está indo em off, ele está desaparecendo aqui para a esquerda, eu vou fazer isso. Quando eu estou trabalhando com arquivo estéreo, isso é um pouco chato, porque eu teria que fazer a pan left e pan right, né, porque é a única maneira que ele me deixa mexer na pan, já que eu tenho aqui dois arquivos. Para facilitar isso, eu vou colocar isso daqui em uma pista mono, né? Eu vou aqui abrir
2 pistas mono, tá? E eu vou jogar esse aqui usando o Ctrl, se eu não quiser mudar ele de lugar, né. E aí eu vejo bom, primeiro eu vou ver aqui se esse é um arquivo que ele é duplo mono ou se ele é realmente estéreo. Às vezes a gente tem um arquivo que é realmente estéreo e o carro passa de um lado para o outro, aí convém usar ele em conjunto, né, usar os 2. Nesse caso aqui eu tô vendo que ele é um duplo mono, né, ele é praticamente igual aqui, né, um e o outro, né. Então, ele tá soando igual, tudo, então eu vou usar um só, tá? Vou escolher um deles e vou usar como um efeito mono, tá? Como eu não tenho uma pista aqui de efeito mono, eu posso até depois chamar essa pista aqui de efeitos, tá? E, bom, vou colocar aqui um fade, né, no começo e no final. Ele tá aqui, então, ele tá acompanhando aqui o carro que vai embora, quando ele vai embora, ele vai, né, a ideia é que eu fique para a esquerda. Então eu vou fazer uma automação de pan. Vou usar aqui então como exemplo para mostrar uma automação de pan. Eu vou aqui onde estava o waveform, né, eu vou aqui, tem o volume, que eu posso fazer uma automação de volume, e eu vou fazer uma automação de pan. Eu vou aumentar a pista aqui para ficar mais fácil de enxergar. Nessa automação de pan, eu vou marcar aqui a partir de onde que eu quero que ele apareça para o lado esquerdo, então vai ser aqui, né, a partir daqui em diante ele vai aparecer para o lado esquerdo, tá. Vou colocar um pouquinho mais para frente do arquivo para não ter erro ali no final. Então aqui eu coloco aqui, ó, se eu vou subindo e descendo, subindo eu vou para a esquerda, então ele foi aqui para esquerda, né, só que ele fez um degrau aqui. Aí eu vou ajustar aqui então da onde que é, aqui ele tá no centro, então aqui ele vai manter do centro e a partir daqui ele vai para a esquerda, tá. Aí eu posso ir ajustando até o quanto que eu quero que ele vá para a esquerda, mas só isso aqui já deu uma, né, já melhorou. Se ele fosse um carro que atravessasse a tela, né, se ele viesse da esquerda para direita, na verdade ele até vem um pouquinho aqui da direita para a esquerda, eu posso até colocar ele um pouquinho mais para cá, né, dentro vai da esquerda, ele vai chega para o centro e aí vai, eu dou um play, né. Ficou em atividade durante 50 anos. Então eu tenho aqui essa saída dele aqui, né, eu posso ir ajustando para ficar um pouco mais suave, né, enfim, ele vai aqui, né, dá uma espacialidade aqui um pouco maior na hora que quando tá junto com outros elementos, tá. Então, bom, aqui eu vou voltar então ao modo waveform, tá. Essa aqui então é uma dos modos, apesar de eu estar mexendo, né, com canais, com pan, normalmente isso é uma coisa que é feita em mixagem, esse tipo de efeito ele é muito simples e então não tem muito problema de não atrapalha muito, né, para mixagem, mas convém, né, sempre conversar, caso isso vá para uma mixagem externa, sempre conversar com o mixador sobre mexer nesse tipo de coisa. Como aqui é só, né, a ideia aqui geral é fazer uma pós-produção muito simples, né, então isso daqui ele poderia ser feito ainda durante o processo de edição. Bom, como eu não tenho uma pista mono para efeitos, eu vou colocar aqui como FX4, tá? Como sendo uma pista mono, vou colocar até da mesma cor aqui que dos efeitos sonoros, né? Para organizar aqui, ficar mais próximo desse daqui. Eu fico sempre que eu quiser usar algum efeito, principalmente que tenha automação de pan ou que não tenha necessidade de ser um arquivo estéreo, eu coloco aqui nessa pista mono. Bom, aí outros casos podem ser feitos também, pode se fazer aí, ou de, né, sobrepor, ou de somar efeitos, colocar efeitos novos, e aí convém então fazer todo esse procedimento para depois partir para questões mais referentes à mixagem. Então, por enquanto, é isso.